Boa noite. Boa noite, Patrícia. Eu não sei se você estava anteriormente, mas a ligação caiu. Eu não sei o que aconteceu, mas caiu. Espero que agora não caia mais até o fim da palestra, né? Já são 8h31, já está na hora. Boa noite para todos vocês. Olá, Cláudia Guiar. Vou dar só mais um minutinho para as pessoas começarem a se relogar, porque eu não sei o que aconteceu, mas a internet falhou, não sei. Só sei que a ligação caiu, achei mais fácil sair e entrar de novo. Boa noite para todos vocês. Não estou vendo Simone por aí. Bom, mas de qualquer forma, vamos começar, né? Já estamos atrasados um minuto. Hoje nós estamos na nossa terceira aula do curso Memórias do Suicida. A primeira aula foi uma aula introdutória, só para recapitular um pouquinho, né? Que nós falamos sobre Ivone Pereira, do livro e da importância do livro. A segunda aula foi o capítulo 1, né? Que falava sobre o Vale dos Suicidas. E hoje nós estamos na aula 3. Mas antes que a gente comece a aula efetivamente, eu gostaria que todos nós elevássemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, mestre amigo, a Maria Santíssima, e eu peço, não peço, eu rogo, a espiritualidade benfeitora que guie minhas palavras e inspire meus mais elevados sentimentos de amor, respeito e humildade, para que eu transmita com a maior fidelidade possível o verdadeiro ensinamento de amor contido nessas páginas. Que o estudo da noite de hoje seja proveitoso não só para nós encarnados, como os desencarnados aqui presentes. E principalmente esse grupo enorme de suicidas que estão assistindo, porque eles necessitam também do estudo, tanto quanto nós. Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui de novo, na nossa terceira aula, né? Na aula passada, Camilo falou a respeito do Vale do Suicida, né? Que ele despertou após 7 meses. A outra coisa, a aula anterior eu falei 7 anos. Está errado, eu me enganei, sabe? Me enganei de ter falado errado mesmo. São 7 meses que ele ficou num estado de perturbação. Depois de 7 meses que Camilo começou que ele relata que ele entrava num vale, numa situação, num mundo invisível que nem ele mesmo sabia explicar. Então Camilo vem trazendo, na aula passada, o panorama material do Vale do Suicida. Ele também falou, nós vimos também o pensamento encarcerado dele, vimos os estados psicológicos de todos os réprobos, vimos a diferença do Vale do Suicida para o Vale dos Leprosos, que eu achei essa parte importantíssima, e quem eram os habitantes do vale, né? Então nós vimos isso tudo e o acolhimento pela Legião de Maria, que foi a maior misericórdia que eles puderam ter. Hoje no capítulo 2, que vamos falar sobre os réprobos, né? Hoje nós vamos ver 3 pontos importantes. O despertar após o suicídio, a transferência, como é que se deu a transferência dele para o vale, né? Porque até então ele estava vagando pelas ruas, e o acolhimento da Legião dos Servos de Maria. Camilo hoje ele vai nos relatar todas as dores e decepções de toda essa trajetória. Então, na aula passada nós vimos o Vale do Suicida como ele é, e hoje nós vamos ver, Camilo vai nos contar, no maior ato de amor, quais foram as dores e as decepções dele quando ele chega no mundo invisível, né? E qual o objetivo do Camilo nos relatar essas dores e decepções, né? Essa penúria pelo qual ele passou? Camilo veio amorosamente nos fazer uma advertência, um alerta, que tudo que está ruim fica certamente pior depois que uma pessoa comete o suicídio. As lutas infinitamente ficarão mais difíceis, e foi assim que aconteceu com Camilo após o suicídio. E hoje, como não poderia deixar de ser, vou convidar Camilo para ele iniciar
a nossa terceira aula. Então Camilo relata: as primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que eu verdadeiramente pudesse dar acordo de mim. No Livro dos Espíritos, na questão 163 e 164, Kardec pergunta se a alma tem consciência de si mesmo imediatamente após deixar o corpo. E os espíritos respondem que a alma passa por um tempo de um estado de perturbação, e isso é normal sem ter cometido suicídio. Cometendo suicídio, o estado de perturbação fica infinitamente maior. E os espíritos, e Kardec pergunta se esse estado de perturbação é do mesmo grau e a duração para todos os espíritos. E ele diz que não, que isso vai depender do grau de elevação de cada um. Nós temos o caso de Dr. Bezerra, que Celina acorda ele imediatamente após que ele ter desencarnado. E ele acorda vendo os amigos, os familiares, os amigos de Orches, e se levanta muito bem. Mas é só o Dr. Bezerra que é assim? Não. Nós vemos o caso da Manu, que foi uma menina que desencarnou lá no centro que eu faço parte, que no dia seguinte, no meu evangelho, ela já era uma mocinha de 13, 14 anos. Ah, mas esse espírito era muito evoluído. Temos o caso também de um marido de uma trabalhadora da nossa casa, em que ele adquiriu um câncer, ele não tinha religião nenhuma. E aí ele foi levado para o tratamento espiritual. Durante o tratamento espiritual, ele aprendeu muitas coisas e ele ficou bom do câncer, até que ele foi a Petrópolis. Foi naquela época que os macacos estavam morrendo de febre amarela. Ele foi mordido pelo mosquito e desencarnou de febre amarela. Então a gente vê que esse período que ele esteve na casa foi só para ele se inteirar da doutrina. E quando ele desencarnou, no dia seguinte ele estava no velório dele, fazendo a primeira comunicação para tranquilizar a esposa dele, que ele estava bem, que existia realmente um mundo espiritual e que tudo aquilo que ela ensinava nas suas aulas, nas suas palestras, eram verdades. Então cada um desperta de uma forma, cada um desperta de um jeito, Uns ficam agarrados nos seus casacos, nas suas joias, nos seus imóveis, e outros se desprendem e vão. Precisa ter muito ensinamento? Não. Precisa ter, eu estudei muito. Às vezes quem estuda muito é até mais difícil, porque o comprometimento são maiores. E aí eu pergunto, quais foram as impressões que Camilo teve ao despertar no mundo espiritual? Porque cada um ali despertou. Dei 3 exemplos de 3 pessoas. E Camilo relata que ele despertou numa sensação de desmaio, de colapso e uma forte sensação de aniquilamento. E ele nos relata da seguinte forma: meu espírito, rudemente violentado, como desmaiara, sofrendo um enorme colapso, como se indescritível cataclismas houvesse desbaratado o meu mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte de aniquilamento que sobre o meu ser acabara de cair. Ou seja, Camilo, todos os seus sentidos e faculdades ficaram paralisados. Ele viu aquilo que aconteceu e ele não conseguia fazer nada. Mas quais foram as repercussões mentais do ato do sinistro? O que aconteceu com ele mentalmente após o suicídio? E aí Camilo novamente nos relata: fora como se aquele estampido maldito que até hoje ecoa sinistramente as minhas vibrações mentais, sempre que, como agora, revivo o passado, execrável, tivesse disparado uma a uma as moléculas em que meu ser constituísse a vida. Então, aquele tiro que ele disparou, é como se tivesse arrebentado ele todo de uma vez só. E qual foi exatamente a sensação e as condições de um suicídio, de um suicida quando comete tal ato, de um modo geral? Ele sempre está num estado de confusão mental e uma sensação paradoxal. Ele fica num estado de semi-inconsciente, meio adormentado, não sabe se está dormindo, se está acordado ou desacordado. Ele se sente totalmente nulo, ele se ignora porque ele não tem condição do todo dele. Ele fica amedrontado porque o suicida, a princípio de tudo, é um covarde.
Ele se acovarda diante daquela situação toda, e esse conjunto de confusão mental deixa ele totalmente desnorteado. Ou seja, ele se perde no vácuo. Ele fica num estado de torpor, que ele não sabe se morreu, se não morreu, se tá ali, se não tá ali, o que está acontecendo, que barulho é esse que está na minha cabeça. E Camilo continua relatando: odores fétidos e nauseabundos, todavia, revoltaram-me brutalmente o olfato. Dor aguda, violenta, enlouquecedora, arremeteu-se instantaneamente sobre o meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo. É como se tivesse disparado uma bala em cada molécula que constituísse vida nele. Então o corpo dele inteiro doía de uma forma geral, porque ele não tinha mais aquele corpo físico que quando a gente machuca o dedo, dói o dedo. Quando o dente dói, dói o dente. Quando desencarna, a dor é tida de uma forma como um todo. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, que na parte de percepção, sensação e sofrimento dos espíritos, os espíritos nos dão um esclarecimento em relação a esse caso, em que diz assim: o perispírito, desprendido do corpo, experimenta a sensação, mas que ela não lhe chega mais por um canal limitado próprio, torna-se geral. Ou seja, não é mais um local específico que dói, dói exatamente em tudo. Portanto, como o perispírito é na realidade um agente de transmissão das sensações do corpo para o espírito, porque é no espírito que está a consciência e não no corpo, disso se deduz que, se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que sente um corpo morto. Então, na medida que Camilo deu aquele tiro no ouvido, a sensação passou para o corpo exatamente todo. Porque o suicida, o perispírito, repercute todas as sensações daquele momento. Todas, todas. Nesse caso, o rompimento do cordão fluídico é extremamente dolorosa. E por que esse rompimento é totalmente doloroso? Porque não existe um desligamento de molécula a molécula. Existe um esgarçar, um rompimento forte daquele cordão, em que essa dor, fora a dor do estampido, que ele arrebenta molécula por molécula, ainda tem esse rompimento abrupto do fio, né, do cordão de prata. E Camilo continua nos dizendo: sentia-me, pois ainda cego, e para cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido, tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. E aí a gente vê o estado de confusão mental do Camilo. Ele estava morto, mas se sentia vivo. E por que ele ainda se considerava cego? Porque a cegueira do perispírito é obra da ideia fixa do espírito. Porque o Camilo não sabia que, morrendo de morte natural, ele não precisava ser cego no plano espiritual. Porque a cegueira dele, física, não era do espírito. Ele precisava reparar aquele engano no corpo físico de enganos dele na vida passada. Então a cegueira é física e não do espírito, porque ele precisava espiar aquela sensação. E aí vem a sensação do espírito, né? Ele não perdeu a percepção dos sentidos. Ele ainda tinha aquela forte vinculação com o seu corpo, porque ele ainda sentia tudo que seu corpo sentia. Ele ainda tinha a sensação do corpo. Ele reclama de odor, ele sentia sangue correndo pelos orifícios causado pela bala que ele disparou. Ele continuava cego ainda, né? Então ele continuava com todas as sensações do corpo físico no espírito. E Camilo continua dizendo, ele continuava com as sensações do corpo físico dele no perispírito, sabe? Desculpa. O ferimento que a mim mesma fizera não foi suficiente, aumentando os sofrimentos desde que longo tempo já vinham. Porque o que busca o suicida? Ele busca o quê? Libertação.
Ele quer se libertar dos dissabores considerados insuportáveis. Ele quer se libertar dos sofrimentos que ele acha que aquilo nunca mais vai passar. Ele quer se libertar de todos os problemas que ele se acha incapaz de solucionar. E o que o Camilo encontra? Ele se acovarda em presença da vergonha e do descrédito ou da desonra. Não é isso que aconteceu? Então, onde ele procura uma libertação, ele encontrou uma reação muito pior. E o que ele encontra? A decepção que todo suicida chega no plano espiritual. Porque ele viu que eles estão morto-vivo. Porque ele queria terminar com tudo, acabar com tudo, e na verdade ele piora com tudo, sensivelmente. E aí ele se deprime e tem a certeza que ultrapassou os limites aonde ele não poderia ir. E aí Camilo ainda se sente cego, ferido, e ele diz, se sente injustiçado pela punição. Ele não era merecedor daquilo. E nesse instante, ele reviu, ele fez uma retrospectiva da infância dele até o ato do suicídio. E aí a gente vê como Camilo se encontra, ainda totalmente perturbado, porque é desse estado que o suicida se sente no plano espiritual. Todos se sentem, mas o suicida numa condição muito maior, porque abalou e rompeu com todas as células dele, rompeu com o cordão de prata. E aí ele achava que ele se encontrava preso num leito de hospital, ou na sua própria casa, porque o estado de perturbação dele não deixava ele ver aonde exatamente ele estava. E aí ele começou a pedir ajuda, que ele viu que ele se encontrava numa situação pior do que ele estava antes, sem entender exatamente o que estava acontecendo com ele, e resolve pedir ajuda. Ou seja, estou preso na minha casa ou estou preso no hospital, num leito, e eu preciso de ajuda. E aí ele começa a chamar por familiares e amigos, e ninguém respondia. Aí ele chamou mal-humorado, porque Camilo era uma pessoa irritadiça, ele era mal-humorado, por os enfermeiros e médicos, para amenizar aquele estado gélido de entorpecimento dos membros, porque ele já estava rígido, né? E ninguém atendia ele. Ele queria alimento, ele queria água, porque ele tinha fome e sede, e ninguém vinha atender ele nas necessidades mais básicas que ele se encontrava ali. E ele sem entender porque aquilo estava acontecendo. Até que passa algumas horas, né? Foi quando ele começou a escutar um vozerio ensurdecedor. Era um coro sinistro, ele relatando, de muitas vozes confundidas em atropelos, desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. Porque, na verdade, ele escutava vozes, mas essas vozes não conversavam entre si. Eles não conversavam, eles não interagiam, e o que ele escutava exatamente nesse momento era blasfêmias. Eram vozes se blasfemando, queixavam-se de tudo, lamentavam-se pelo estado em que eles se encontravam, eles reclamavam, eles uivavam gritos enfurecidos, gemiam, outros choravam totalmente desalentados, e outros suplicavam, raivosos, socorro e compaixão. Agora, como pode uma pessoa solicitar socorro e compaixão suplicando isso de uma forma raivosa, né? E, na verdade, de quem eram essas vozes que ele escutava? Eram os habitantes daquele local. Eram seus novos vizinhos. Naquele momento, Camilo passou a ter novos vizinhos. E os novos vizinhos deles vinha com esse som ensurdecedor que ele queria se livrar daquilo e se afastar enlouquecidamente. E Camilo relata: senti que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava através da audição. Então ele falava que eram arrepios irresistíveis. Isso é o quê? Está na lei de Deus. É uma lei de atração. É a lei de sintonia. Ele foi atraído por afinidade para ficar perto daquele grupo, que eram pessoas com o mesmo tipo de situações iguais a dele. E Camilo continua falando.
Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego, positivamente cego? Como apresentar-me a público em tão repugnante estado? Então você vê que mesmo Camilo, naquela situação terrível que ele se encontrava, mesmo assim ele continuava vaidoso, mesmo assim ele continuava arrogante, mesmo assim ele continuava covarde, porque ele estava mais preocupado com a aparência dele externa do que realmente de que forma ele ia sair daquela situação. Ele esquecia que ele era um homem ainda e que ele tinha que lutar para sair daquela situação que ele se encontrava, né? E que o Camilo fez? O que ele fez? Considerando insolúvel a situação que ele se encontrava, entregou-se às lágrimas e chorou angustiosamente, ignorando o que fazer para o seu socorro. Então, mais uma vez, Camilo se acovarda diante daquela situação difícil. Ele se acovardou durante a vida, que ele se viu cego, ele não queria, tinha vergonha de depender de qualquer pessoa para as situações mais simples da vida. E quando ele chega no plano espiritual, ele se coloca exatamente da mesma forma. Senta e chora e não se movimenta em momento nenhum para que ele pudesse resolver e sair daquela condição que ele se encontrava, né? E quantas vezes nós, né, gente? Porque esse livro é pra gente, pra nós, né? Quem sabe se em alguma encarnação, uma das encarnações, a gente já cometeu um suicídio, né? Quantas vezes a gente também se acovarda de situações que aparecem na nossa frente, que a gente se acha incapaz de resolver, ou que aquela dor de sofrimento de amor nunca mais vai passar, que a solução era que tudo acabasse. E esse relato é o alerta que Camilo nos dá, para que a gente siga à frente, que a gente levante, que a gente vá em frente da solução daquele problema que a gente se encontra. Porque para isso serve a encarnação, para que a gente venha ultrapassar as barreiras, para que a gente venha achar formas e novas formas de solucionar as situações que a gente se encontra. E aí Camilo continua relatando. Levantei-me, ao fazê-lo, porém, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos, tô ruim para enxergar, reacendeu em torno. Vamos ler de novo. Levantei-me, ao fazê-lo, porém, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos, reacendeu em torno, repugnando até as náuseas. Partia do local exato em que eu estivera dormindo, porque ele achava que ele estava dormindo, porque ele achava ou que estava numa cama de hospital ou que estava na cama da casa dele, mas ele estava em alguma cama dessa, né? Não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leito onde eu me achava. Atribuí o fato ao ferimento que fizera na intenção de matar-me. Quer dizer, ele ainda não tinha percebido que ele se encontrava no plano espiritual, porque o estado de torpor dele era muito grande. Porque ele achava que não existia nada, e se ele tivesse morrido, ele não estaria assim, tendo todas aquelas sensações conforme ele vem relatando. Inquieto, tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída que me era habitual, como se ele estivesse dentro da sua casa, deitado na sua cama dentro do seu quarto. Já que todos me abandonaram numa hora tão crítica, né? Porque aí se coloca novamente na posição de coitadinho, que isso também é um alerta pra gente largar esse puff do coitado, do infeliz, de que ninguém me ajuda, de que ninguém me ouve, eu sou um incompreendido, tudo que eu falo as pessoas são contra. Se tudo que a gente fala, todo mundo é contra, é o que a gente tá falando, gente. No mínimo, é pra gente fazer uma avaliação, porque não deve estar certo. Porque se está todo mundo indo de encontro que a gente está falando, é porque sinal que a gente deve estar numa direção errada. E todo esse livro a gente tem que refletir dessa forma, trazendo essa situação pra gente. Porque esse livro serve pra gente se melhorar. Não é para olhar o Camilo e ficar apontando o dedo, ele fez isso, ele fez aquilo. Quantas vezes nós fazemos também? Inquieto, tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta que me era habitual,
que todos me abandonavam numa hora tão crítica. Tropecei em um montão de destroços. Curvei-me para o chão para examinar o que assisti, o que estava atrapalhando os meus passos. E o que o camelo encontra quando ele olha para baixo? Uma cova recém-fechada. Ele se encontrava no cemitério. E aí veio o despertar da consciência, quando ele relata o seguinte: sussurro macabro, qual sugestão da consciência, esclarecendo a memória aturdida. Não quiseste o suicídio? Pois aí os tem. E foi quando ele fugiu desesperadamente pela rua. Foi quando ele começou a correr, querendo se livrar de toda aquela situação que ele se encontrava. E ele correu como um louco. Quanto mais ele corria, reproduzia mentalmente a cena do seu próprio suicídio, porque aí ele entrou num loop. E aí ele começou a perceber os encarnados que estavam na rua, né? E começou a não acreditar no que ele estava ouvindo, porque as pessoas começaram a criticar do ato que ele tinha feito, que ele tinha se matado, que ele tinha dado um tiro no ouvido, porque ele era uma pessoa conhecida, ele era uma pessoa ilustre, realmente, né? E todos eles estavam comentando a morte dele. E o pior de tudo, que Camilo supunha que teria o eterno esquecimento após a morte, coisa que também não aconteceu. Ele desencarna e começa a reviver tudo. Ele via seu próprio cadáver apodrecendo no túmulo. Foi quando ele viu que realmente estava morto. Via a imagem perfeita da realidade que sobre o seu físico espiritual se refletia. E por isso o acompanhava para onde quer que fosse. Por isso que ele disse que ele não podia sair para pedir socorro, porque ele estava todo sanguentado, ele estava todo machucado, porque aquilo refletia nele a realidade atual da qual ele se encontrava. Tateando aqui, tropeçando ali, vagava pelas ruas da cidade, onde meu nome era endeusado como de um gênio. Mas naquele momento as pessoas só sabiam fazer comentários em que ele não acreditava no que ele estava ouvindo. E ele continua falando, como ele estava no meio da rua, saiu do lado daquele corpo, porque ele estava no cemitério, dentro do caixão, com o corpo dele em estado de composição, e aí ele foi para a rua procurar um lugar para ir, porque o lugar que ele não queria estar era a fim de ocultar-me em alguma parte, porque ele começou a procurar um lugar para se esconder. Mas eu era enxotado, apedrada, sem poder distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Porque ele ainda se sentia o máximo. Como é que alguém pode me tratar dessa forma? Como é que alguém pode me desrespeitar dessa maneira? Eu, Camilo, o ilustre, o escritor, o renomado, como é que pode as pessoas me tratarem dessa forma? E isso nós fazemos também quando nós estamos encarnados. Nós temos uma noção totalmente míope a respeito de nós mesmos, né? Como nós às vezes nos colocamos num patamar que nós não estamos, quantas vezes nós colocamos acima de pessoas que nós não estamos, quantas vezes nós temos uma visão enganosa em relação ao outro e a nós mesmos. E isso é muito importante também, principalmente nessa frase de Camilo, para a gente refletir em relação a nós mesmos. Meus amigos, nós estamos num momento muito importante do planeta e da nossa encarnação. Nós temos que ter valores superiores e nós temos que ter noção de nós mesmos para que possamos mudar e mudar rápido. Não vamos ficar achando que somos anjinhos que não somos. Nós estamos num planeta com a grande bênção de Deus de nos podermos melhorar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos abrir os nossos olhos e enxergar com uma lupa quem nós somos e principalmente o que é que eu vim fazer aqui. E observar o que nós temos que fazer aqui e fazer. Mas continuando, senão eu perco aqui o rumo da história. E nesse estado todo de confusão que Camilo se encontrava, né, sendo apedrejado e sendo desrespeitado, né, escutando comentários horrorosos dele a respeito nas ruas, ele resolve buscar alívio e conforto, que é o que a gente faz.
E onde é que a gente busca alívio e conforto? Na nossa casa, não é verdade? Às vezes a gente tem um dia horroroso, choveu, encheu, foi difícil chegar em casa. Quando a gente mete a chave na porta e entra e fala: Senhor, obrigado que eu tô em casa, obrigado que cheguei, obrigado que eu tô aqui no meu porto seguro, não é verdade? E foi assim que ele se sentiu. Mas ele se surpreende com a desordem estabelecida nos aposentos dele. E ele ficou enfurecido. Como é que entraram aqui e fizeram essa bagunça toda na minha casa? E aí ele resolveu procurar amigos e parentes a quem ele se afeiçoara. E aí ele viu a indiferença que surpreendeu a ele ainda mais porque chocava ele dolorosamente de ver como as pessoas o ignoravam. Eles não estavam nem aí para a dor, o sofrimento e o ferimento dele. E como ele viu que os amigos, os parentes não estavam nem aí para ele, resolveu: bom, vamos no consultório médico. Porque no consultório médico, o médico tem que me atender. E aí ele relata: mas a toda parte que me dirigia, negavam minha atenção, despreocupados, indiferentes, todos ante minha situação. Pareciam alheios, ninguém me concedendo sequer o favor de um olhar, né? E aí a gente vê que ele ainda não tinha noção que ele não era visto. Ele não era visto pelos encarnados. Então ele tentava falar, conversar e todo mundo ignorava ele. E como todo mundo ignorava ele e ele não tinha para onde ir, aí entra aquela vinculação fortíssima com o corpo. E essa vinculação com o corpo, nós encarnados, é uma coisa muito importante, que é a que impede a gente do suicídio. É proteger o nosso corpo, é proteger o nosso eu. No caso de Camilo, como ele já não tinha mais casa, a casa dele estava totalmente revirada, os amigos e familiares não se importavam porque ele não percebia que ele não era visto. Os médicos e enfermeiros, menos ainda, que ele ainda ficava pensando: gente, como é que pode? Médico não me dá o mínimo de atenção. E aí entra a forte vinculação com o corpo dele. E aí ele relata o seguinte: não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso de onde viera, o cemitério. Essa coisa, inclusive no texto está entre aspas, cuja falta assim me enlouquecia, era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. E aí só o Camilo que era assim, o suicídio, ele sendo um suicida? Não. No livro tem a Ivone Pereira e Charles, eles foram ao cemitério do Rio de Janeiro e visitaram um túmulo de um suicida que rondava seu próprio corpo já em decomposição. E ela, observando aquilo, o perispírito dele causou nela muito pavor, muita repugnância, porque ele se apresentava completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes, porque havia se jogado sobre as rodas de um trem. E quando a Ivone vê aquilo tudo e olha para Camilo e pergunta, porque eles tentavam se comunicar com ele sem que tivesse nenhuma resposta do suicida. E aí ela pergunta para ele: mas como a gente podemos ajudar, né? E ela descreve ele de uma forma que era apavorante o grau de sofrimento dele, porque ele estava totalmente enlouquecido, atordoado, furioso porque está naquela condição. Ele não se acalmava, e ele não se acalmando, ele não conseguia ter uma linha de raciocínio. Ele era insensível a toda e qualquer vibração que não fosse aquela vibração dele dolorosa. E por mais que eles tentassem falar com ele, ele não conseguia interagir, ele não conseguia falar, ele não conseguia ver, nem escutar, nem nada. E aí ela pergunta para Camilo, para Charles, porque Ivone foi com Charles no cemitério. E aí Charles responde o seguinte: aqui só a prece terá virtude capaz de se impor. E Ivone pergunta para ele: e essas cicatrizes? Porque imagine a quantidade de cicatrizes que tinha no corpo dele.
E aí Charles fala o seguinte: só desaparecerão depois da expiação do erro, na reparação de existências amargas, que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos do que 1 século, talvez mais, para que possa cicatrizar. E Ivone relata que durante muitos anos ela orou para esse infeliz irmão nas preces dela diárias. E esse caso me fez lembrar um caso de Ivone com o Dr. Bezerra, que Dr. Bezerra leva a Ivone para a linha férrea, para que ela viesse catar, ele falava massa fluídica, para que ele catasse, porque na verdade o espírito tinha se jogado na frente de um trem e ele estava todo retaliado. E aí ele leva Ivone para que Ivone conseguisse catar mesmo, né? Pegar os pedaços da massa fluídica perispiritual daquele indivíduo. E ela pergunta para o Dr. Bezerra por que ele não faria isso, né? Sendo ele o Dr. Bezerra. E ele diz que para ele fazer aquilo, ele teria que adensar muito o perispírito dele. Precisava, para que aquele atendimento fosse feito, precisava ser a pessoa mais terra. E aí a gente vê a dificuldade até dos espíritos poder cuidar, atender e dar assistência, porque a gente há de convir que nós não temos tantos médicos com a capacidade de Dona Ivone, né, para que pudesse fazer um trabalho desse tão árduo e de tanto amor, né, catar os pedaços, os cacos do perispírito de um espírito que se jogou na frente de um trem. E Camilo continua falando. Cerca de 2 meses vaguei desorientado e tonto, em atribulando estados de incompreensão. Atribulado estado de incompreensão, ligado ao fardo carnal que apodrecia, vivia em mim todas as imperiosas necessidades físico-humano. Olha, gente, que infelicidade. Já não bastava toda aquela sensação, ele ainda tinha a sensação da necessidade físico-humano, como não preciso relatar. A amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constante desesperação. Porque nós temos que entender por que ele sentia isso tudo. Porque o suicídio não destrói o físico e espiritual. Porque o perispírito, ele é indestrutível, ele é imortal, é a organização viva e é semimaterial. Porque é o perispírito que tem o corpo, espírito e perispírito. E o perispírito é a ligação do corpo com o perispírito para que ele passe para o espírito. Então ele é um ser vivo, ele é imortal, não tem como destruir isso. Ele é o elo de ligação. Então tudo fica contido nele. O nosso perispírito é o nosso arquivo de todas as nossas existências. É ali que nós vincamos no nosso perispírito os nossos pensamentos, porque os pensamentos ruins também vincam o nosso perispírito, palavra, ações, atos, sentimentos de vingança, sentimentos de destruir o outro, aquele rancor que fica dentro, que só serve para exatamente o quê? Acabar com o seu corpo material. E aí Camilo, nesse momento, tem que correr, que senão daqui a pouco não vai dar tempo. Camilo vê que ele está se juntando a uma multidão e se sente capturado. Ele é levado, e aí ele relata dessa forma. Certa vez em que ia e vinha, tateando pelas ruas, ao dobrar de uma esquina, deparei com uma certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha concentrando o coro sinistro que me aterrava, ou seja, seus vizinhos, né? Fui levado de roldão, empurrado, arrastado malgrado meu, e tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras, porque ele foi atraído para aquele grupo de pessoas por afinidade,
né, por sintonia, e ele entrou naquela confusão. E quando ele entrou naquela procissão, naquela quantidade de pessoas indo juntas e sendo capturadas, ele começou a falar que ele era o Camilo e começou a dar aquela carteirada, né? Tenho esse diploma, sou isso, sou aquilo, sou renomado, fui escritor. E os guardas insensíveis, assim, não olhava, não prestava atenção, e ele era sendo arrastado por aquela multidão. Apenas me inteirava de um fato: estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam, que eram os servos de Maria, né? Eram os servos de Maria, com aquela grande misericórdia de recolher todos aqueles espíritos suicidas e levar para o Vale do Suicida. A multidão acabava de ser aprisionada, ele pensando, né? Todos nós estamos aprisionados. Cada momento juntavam-se a eles outros e outros vagabundos, como acontecera comigo, e que do mesmo modo não mais poderiam sair. E por que estavam sendo aprisionados, né? E aí eles explicam: por uma questão de cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria a presença de tais infelizes juntos aos encarnados. Para você ver, a energia deles é tão densa, é tão forte, porque eles ainda estão impregnados com todos os fluidos que ainda estão, os fluidos que eles deveriam ainda gastar na sua encarnação, está todo impregnado no perispírito, e esse fluido impregna a gente. Nós médios, pessoas que têm a possibilidade da incorporação, né, da psicofonia e tudo mais, quando nós recebemos um espírito suicida, às vezes eu começo a passar mal até um dia antes, tamanha é a energia densa. Teve uma vez que eu comecei a sentir dor de ouvido, e meu ouvido doía e doía e doía, e fui ao médico, o médico viu que eu não tinha nada, fiz limpeza no ouvido, fiquei pingando remédio no meu ouvido, que no fim, isso aqui meu tudo doía, doía aqui, doía dente, pescoço, até um ponto aqui na altura do meu peito. E eu fui de noite trabalhar, né? Porque eu só tava com dor de ouvido. E quando chegou, eu recebi um espírito suicida que tinha tirado sua vida com um tiro no ouvido. E exatamente a dor que eu sentia, ele tinha dado o tiro aqui, isso aqui meu tudo doía, que vinha parar no peito, porque a bala atravessou no peito. Então, é muito difícil. E a Ivone Pereira também faz um relato no livro de médios que quando recebia esses espíritos sentia todas as dores e sensações, porque a gente sente a sensação que o espírito está ali. Se eles estão tristes, nós estamos tristes. Se eles estão felizes, a gente sente a tristeza, a dor. E a dor, a gente sente dor física mesmo, até que a mesa mediúnica aconteça. E aí eles foram socorridos pela Legião de Maria, né, pelos servos de Maria, que periodicamente a caravana passava no Vale do Suicida. E eles passavam para quê? Eles vinham procurando aqueles que já estavam em condições de socorro, que já tinham perdido os fluidos, gastos já os fluidos, ao ponto já de poderem ser recolhidos e serem levados para o Hospital de Maria. E essa caravana passava de tempo em tempo, e vinha precedido de um grupo de lanceiros que formavam um cordão de isolamento, protegendo eles de todos aqueles ataques brutais. Porque quando eles pegavam os espíritos que já podiam ser socorridos, os outros queriam entrar também, porque ninguém queria ficar ali no Vale do Suicida, porque todo mundo ficava num sofrimento enorme. E aí o ingressar no Vale, Camilo comenta, ingressar no Vale significava, na verdade, ele já está sob assistência da Legião dos Servos de Maria. Mas existem suicidas que são aprisionados por turba de obsessores, fazendo com que as torturas do Vale do Suicida pareçam meros gracejos. Porque os espíritos eles são capturados por espíritos de falanges trevosas, às vezes até em regiões abissais mesmo, onde que eles começam a fazê-los de ovoides, e são colocados como escravos. Então já ser capturado e levado para o Vale do Suicídio, do suicida, já é uma misericórdia divina, já está no seu primeiro atendimento, já está nos braços de Maria de Nazaré. E aí entra, e qual foi a repercussão perispiritual do Camilo, né? E ele relata:
Cada um de nós no Vale Sinistro vibrava violentamente e retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos. Criávamos os cenários e respectivas cenas que vivéramos em nossos derradeiros momentos de homens terrenos. E aí a mente recriando os atos do suicídio, né? Então, e o que é pior, eles recriavam e todos eles conseguiam ver de que forma o outro se tirou a vida. Então eles não estavam nem escondidos ali, porque quem estava do lado dele sabia de que forma ele tinha se suicidado. E eles apresentavam os caguetes nervosos instintivos relacionado ao gênero do suicídio que eles tinham cometido, como, por exemplo, o afogamento. Eles ficavam bravejando, pedindo socorro porque eles estavam se afogando. Os enforcados ficavam tentando, com o cacuete, tentando tirar os panos, as cordas do pescoço. Os envenenados ficavam passando a mão pelo pescoço e estômago, onde havia sido corroído pelo tóxico ingerido. Os cortes, eles tentavam estancar o sangue com as mãos ou com as vestes. Isso tudo era cacoetes que mais tarde também nós vamos ver. As pessoas que tinham se ateado fogo, eles ficavam enlouquecidos correndo de um lado para o outro, pedindo socorro para que aliviasse ele daquelas chamas. Os que tinham se jogado em frente de carros ficavam colhendo o seu corpo, que estavam triturados sobre as rodas. E o trem, que o corpo é espiritual totalmente figurado, eles eram o que mais sofriam, que se chamavam os retalhados. E por que sofriam? Porque abala violentamente e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral. Olha só, destrói, porque ele dilacera tudo. Por isso que aí o Dr. Bezerra chamou Ivone para catar. E aí vem as penas morais e físicas. As morais é o remorso daquilo tudo que você cometeu, é a saudade dos seus entes queridos que você não tem notícia. E as dores materiais é a fome, frio, sede, fadiga, insônia, fraqueza e aquela recordação incessante das cenas finais que acabaram levando ele ao suicídio. E sem contar o cordão de prata, né? E aí ele relata, essa escória trazia, pendente de si, fragmentos de cordão luminoso fosforescente ao qual, despedaçado, como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas, qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. E eu já vi isso numa mesa mediúnica. Realmente o cordão de prata fica de um lado para o outro e exatamente dessa forma. Porque o suicida, ele tem a força vital e encontra em todo o estado dele, é revestido todo o envoltório físico e espiritual. Para que ele possa ser ajudado, ele tem que perder todo esse fluido para que ele possa ser resgatado do vale do suicida. Enquanto isso não acontece, ele fica aprisionado ali naquele físico, acompanhando a sua deteriorização e revivendo todos os atos. E entra em loop. E quais são as consequências desse rompimento? A sensação produz grande parte do desequilíbrio, conforme vimos nos casos acima. E quanto tempo isso demora para acontecer? Varia de pessoa para pessoa e para o término para a quantidade de fluido que cada um tem. E aí chega, depois desse tempo todo, do Camilo no vale, sofrendo aquelas situações, não só a dele, porque a mente dele reverberava, porque era a mente criadora, né? Então ele ficava vivendo aquilo, o dele e de todos os outros suicidas. Chega um dia que vai chegando o término dos fluidos vitais dele. E Camilo relata o seguinte: um dia, profundo ao quebramento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação, fraqueza insólita, conservou-me aquietado conforme desfalecido. Urgia de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossa desconfortável caverna. E aí eles começaram a se sentir sonolentos, cansados, eles se sentiam
meio que desmaiando. E aí um dia, já naquele desfalecimento dele, que ele já não tinha mais força para nada, chegou o resgate. E Camilo relata o seguinte: um dia, disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido poderoso alto-falante: abrigo número 36 da rua número 48, atenção. Abrigo número 36, ingressar no comboio de socorro. Atenção, Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo e Mário Sobral ingressarem no comboio 4B. E aí, Camilo relata que foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que o enfermeiro indicava. E afastava-se o veículo. O nevoeiro de sombras ficava para trás como um pesadelo maldito de que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. E ele diz: Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. E comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Então, pela primeira vez, Camilo se curva e agradece. E assim encerra o capítulo de hoje. Eles são levados do Vale do Suicida e vão ser atendidos no Hospital de Maria de Nazaré. E nós temos que agradecer muito por ele ter relatado a dor e o sofrimento dele. Eu fiz questão absoluta de ler as passagens em que ele falava da sua dor, porque melhor do que ele para contar a dor dele não tem ninguém. Me desculpa por tanta leitura, mas Camilo que vai contar a história desse livro. O livro, ele veio trazendo suas dores, seus tratamentos, e ele sempre vai ser convidado a expor a situação que está vivendo. Agradecemos a todos eles, né? A todos eles que foram capturados e levados, porque daí diante nós vamos ver o despertar do espírito, né? A cura, os tratamentos e tudo mais. A nossa próxima aula, a quarta aula, vai ser no dia 23/2 e vai falar sobre no Hospital de Maria de Nazaré, vai ser o título. E agradecemos a todos nós, a todos vocês, por estarem aqui, por estarem vibrando para esses espíritos todos. Porque o que o espírito suicida precisa? Conforme Charles, né, levando Ivone no cemitério. Para ele só tem a virtude da prece. Eu achei essa frase linda. É só o que nós podemos fazer. Para quem, mas eu não sei rezar para um suicida, não sabe? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no capítulo 28, no subitem 6 e no item 72, que está escrito por um suicida, e ali tem a prece de um suicida, quem quiser ler, quem quiser levar o pensamento. Eu acho que, como eu falei desde o início da aula, isso aqui não é uma aula, isso aqui é um trabalho que nós estamos fazendo junto com Maria de Nazaré e os servos dela. Nós somos trabalhadores de Maria. Me sinto honrada de ter todos vocês caminhando junto durante todo esse período desse estudo. E eu sempre rogo para todos vocês, incluam os suicidas nas suas preces diárias. Não precisa saber rosto nem nome, só pedir para que eles sejam envolvidos na vibração de Maria, né? Na vibração de amor, que eles sejam atendidos e que eles sejam levados para o Vale do Suicida, porque por pior que aquilo possa parecer, aquilo já é o primeiro socorro que eles receberam, porque pelo menos não foram capturados por outros falanges. Agradeço a oportunidade de estar aqui. A prece é um bálsamo para qualquer espírito que desencarna, não só suicida. Então envolva seus queridos já desencarnados. Vamos adquirir o hábito da prece. Vamos adquirir o hábito de acordar e falar: Senhor, obrigada por mais um dia. Se o dia vai ser bom, vai ser ruim, não importa, mas obrigado por aquele dia que nós vamos viver.
Obrigada pelas situações que nós vamos superar. Obrigada pelas ideias negativas que nós vamos ter que combater em nossas mentes. Porque são essas ideias negativas que os nossos obsessores, os nossos credores de vida passada, se utilizam para ficar plantando ideias monodeíticas, que aquilo não vale a pena mais viver e que a gente não vai conseguir superar aquilo. E a prece é de uma forma a gente se blindar. Fazer evangelho no lar. Rogo a todos vocês também que a cada evangelho que vocês façam, que inclua os suicidas em suas preces, porque eles necessitam demais. Se fosse um filho nosso que tivesse tirado a vida, nós não gostaríamos que todos nós rezássemos por ele? Então vamos fazer isso, é como se fosse um filho nosso também. Vamos rezar por todos os suicidas, vamos rezar por todos eles, porque foram espíritos que foram fracos, foram espíritos que não tiveram força de entender que aquilo era uma provação, que aquilo era uma expiação, que há necessidade muitas vezes da gente passar, porque nós temos uma programação para cumprir. Nós temos uma programação que pode ser amenizada até um pouco, porque se a gente precisava perder o braço, perde só um dedo, porque a gente já fez por merecer, mas a situação teria que acontecer. Camilo teria que ver numa encarnação cego e ele não conseguiu ultrapassar essa barreira. Então eu gostaria que todos vocês botaram as suas aguinhas aí para fluidificar. Quem não botou, bota. Eu espero 2 minutinhos assim, 1 segundinho para botar suas águas. Se não der tempo, não tem problema, que depois imposta a mão e eleva seu pensamento a Deus e faz uma prece, que a água vai estar fluidificada de qualquer forma. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre amigo, e rogai ao Pai, derrama sobre todos nós suas bênçãos e luz. Aumenta a nossa coragem, nossa confiança em Deus, nosso Pai, que é esse Pai de amor, que não quer mal a nenhum dos seus filhos, Ele só quer que se arrependa. E permite que a Mãe Santíssima envolva toda a humanidade em seu manto e abençoa-nos hoje e sempre, ainda mais nesse momento tão difícil em que o globo, o nosso planeta, está passando, porque nós estamos mudando nosso status. Ninguém passa de ano sem ter que fazer um exame. E Mãe Santíssima, leva nosso louvor e a nossa gratidão ao Pai. Seja a nossa intercessora, seja a nossa mãe, seja nosso tudo, porque nós precisamos de Ti. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada por tudo, obrigada, Senhor. Obrigada por todos os espíritos aqui presentes nesse momento na minha casa. Obrigada, Senhor, por eles terem podido trazer esses espíritos que ainda tão necessitam de escutar uma aula, de escutar um estudo, para que eles possam ser esclarecidos. Que as nossas vibrações de amor, que as nossas vibrações de caridade, que envolva todos esses espíritos que estão sendo levados para o alto novamente, para que eles sejam amenizados as suas dores e que esse estudo seja o pão que Jesus falava, que vem alimentar as dores achadas e os ferimentos deles. Graças a Deus. Boa noite a todos e uma boa semana e um final de semana também.